Pessoal, então hoje nós vamos começar, eu vou chamar assim, do último grande tópico desse semestre, que nós encerramos uma discussão sobre termodinâmica, concluindo com uma teoria cinética dos gases, e agora nós vamos começar o último bloco de conteúdo, que envolve oscilações, que nós vamos ver hoje, e depois que a gente poderia chamar de oscilações que se propagam no espaço, que são ondas, ok? Todos nós conhecemos o movimento harmônico simples, já visto em Física 1, por exemplo, de uma massa mola, que descreve o movimento oscilatório. Agora, se eu tiver um movimento aqui oscilatório e estiver registrando isso ao longo de um papel que se desloca no tempo, o que vai ser registrado é o que depois nós vamos ver é uma onda, ok? E a primeira tarefa que nós temos que ver aqui é relacionar esse movimento harmônico simples e o movimento oscilatório de uma vibração, por exemplo. Okay? E quando nós observamos esse padrão desenhado sobre uma folha de papel que desliza, isso é uma curva que no caso aqui veremos é um cosseno, um seno, que tem algumas características importantes, como por exemplo a posição de equilíbrio desse bloco, a amplitude deste movimento e o ciclo, né? O período com que esse movimento se repete, ou seja, nesta curva tipo seno ou cosseno, ele volta a um ponto equivalente. No caso, eu apontei aqui, está apontado aqui a crista, mas poderiam também ser os vales ou esse ponto de equilíbrio. Aí é complicado, cuidado, não é a distância entre um ponto de equilíbrio e outro, e sim pulando um no meio. Há um ponto de equilíbrio em que o movimento está baixando, contra um ponto de equilíbrio que passa por uma trajetória em que o movimento está baixando também. Aqui ele está subindo. Então, não é. Ok? E lembrando aqui, um baile da saudade da física do semestre passado, nós temos, analisamos o movimento harmônico simples de um sistema massa-mola, fizemos uma análise da energia mecânica total envolvida, e quando minha massa está numa posição estendida, em que eu estico a mola, ele está parado momentaneamente, a energia cinética é zero, toda a energia mecânica está armazenada em energia potencial elástica, onde esse deslocamento é a amplitude do movimento. Ou seja, a energia mecânica de um oscilador harmônico simples é proporcional ao quadrado da amplitude do seu movimento. Quando está passando pela posição de equilíbrio, a mola está na sua posição de equilíbrio, não tem energia potencial elástica armazenada ali, tudo se converte em energia cinética, né? Ou seja, a energia no ponto de equilíbrio ela é cinética. Tá? Então nós temos um termo de energia cinética e um termo de energia potencial. O diagrama simplesmente mostra esses limites do movimento. E nós vimos também que há uma conservação da energia mecânica. Ok? Então, mas que como nós temos um termo de energia cinética e um termo de energia potencial, a soma se conserva, mas nós vimos que em posições diferentes do movimento, eu tenho mecânica ou cinética somente e composições entre elas, né? Nós vimos que ela se conserva, a total é igual, mas cinética e potencial se alternam. Agora, este movimento de vai e vem do meu sistema massa-mola, eu posso associar ao movimento circular uniforme, que eu chamo de movimento harmônico simples. O que nós vimos desta ilustração é que este movimento de vai e vem do oscilador harmônico simples nada mais é do que a projeção, né? Que a projeção no eixo X da posição desta bolinha realizando um movimento
circular uniforme com o mesmo período, ok? E aí a associação matemática disso aí é aparentemente mais intrincada, mas na verdade é bastante simples. O que eu fiz aqui é congelar um instante deste filminho aqui, com a bolinha nesta posição aqui. Ela tem uma velocidade tangente à trajetória circular. Eu tenho aqui a componente x da velocidade, o raio é A aqui é a amplitude do meu movimento do oscilador harmônico simples, tá ok? E aqui eu estou projetando esse deslocamento e esta velocidade aqui ao longo deste eixo aqui. É o meu sistema massa-mola, vai tsuk, 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 aqui, ok? Neste caso aqui, do movimento circular uniforme, o ângulo θ é simplesmente esta projeção aqui no eixo x vezes a amplitude. Portanto, esse deslocamento x aqui é simplesmente a amplitude vezes o cosseno desse ângulo, correto? Ora, este ângulo, veja só, o movimento circular uniforme, este ângulo nada mais é do que a frequência angular vezes o tempo. Vamos lá, flashback no final de Física 1, movimento de rotação, onde vocês fazem a tradução entre as variáveis em cinemática linear para a cinemática de rotação. Eu tenho um deslocamento angular que é igual ao quê? É a velocidade angular vezes o tempo, ok? Então eu posso escrever que este componente x aqui dessa posição nada mais é que a amplitude, o raio dessa circunferência, o cosseno de ômega-t, ok? E nós também já sabemos que essa frequência angular é 2π, ou seja, o perímetro em radianos vezes a frequência, portanto, ainda posso escrever esse deslocamento desta forma aqui, em função da frequência, ok? Ou, relacionando a frequência com o período, eu tenho isso aí. Se eu dou uma volta num tempo t minúsculo igual ao t maiúsculo, que é o período para dar uma volta, eu chego exatamente ao mesmo ponto. Okay? Muito bem. A velocidade é simplesmente a derivada disto aqui, ok? E eu encontro, então, este termo aqui, que também varia com o mesmo período, só que a amplitude evidentemente é diferente, a função é seno. E a aceleração também varia com o mesmo período, só que evidentemente também a amplitude é diferente, ok? Então eu posso relacionar o movimento circular uniforme, o movimento harmônico simples, simplesmente da seguinte forma. A projeção num dos eixos, que eu tomei como x, da posição da partícula realizando o movimento circular uniforme, é igual ao movimento harmônico simples de uma partícula ao longo de um eixo, executando esse movimento exatamente com a mesma frequência, a mesma amplitude. Okay? Eu posso mapear esse movimento circular uniforme aqui, né? Em que ele fica dando voltas, ele fica dando voltas, ele fica dando voltas, neste gráfico aqui, em que eu faço a posição y, por exemplo, em função do ângulo θ percorrido. Então, depois de um período, θ vai ser 2π, depois de 2 períodos, 4π, assim por diante, eu posso pegar esse movimento sobre uma circunferência que se repete em vários ciclos e estender ao longo de um eixo. E aqui simplesmente está essa relação aqui que eu estou fazendo. Isso aqui vai ser útil para a gente descrever o nosso movimento harmônico simples, como nós já vamos ver daqui a pouquinho. Agora, qual que é a dinâmica desse movimento harmônico simples? Todos nós sabemos que a segunda lei de Newton também está valendo aqui. E nesse caso, a força que aparece sobre a massa, a força da mola, é a nossa velha conhecida F igual a menos kx. E nós sabemos também
que MA é igual a m vezes essa definição aqui da aceleração, que é a derivada segunda da posição. Ok? Portanto, menos kx é igual a essa massa vezes essa derivada segunda. Ou, eu posso escrever que essa derivada segunda é igual a menos k sobre m, a constante de mola, perdão, é a massa atada à mola, vezes o deslocamento x. E essa é uma equação diferencial para a posição da massa em função do tempo. Ok? Então, qual que é a solução para isso aqui? A solução para isso aí é uma função que tem esta propriedade, que quando eu a derivo duas vezes, ela é igual à própria função, com alguma constante na frente, com o sinal trocado. E aí nós já sabemos, com o repertório que nós temos, mesmo não sabendo resolver equações diferenciais, do que nós estamos falando. Nós estamos falando de funções seno-cosseno, né? Porque cosseno deriva uma vez dá menos seno. Derivando menos seno de novo dá menos cosseno. Aham, cosseno, cosseno. Depois de derivar duas vezes com um sinal menos na frente. Ok? Então, olhando para a força, fazendo análise dinâmica, nós chegamos exatamente ao resultado para a posição x em função do tempo, que descreve o movimento harmônico simples. E esta é a equação que nós temos. Nós vamos definir, então, que este Km aqui é a frequência angular ao quadrado deste movimento. Mas isso nós podemos checar facilmente, ok? Porque aí, então, vamos tentar essa solução, que nós já intuímos só olhando a cara da equação diferencial, ok? A velocidade, então, é a derivada disso aqui, é simplesmente menos a velocidade angular, amplitude, ok? Só que agora é uma função seno. Então, uma cresce, a outra diminui. E a aceleração, que é a derivada segunda, vai ser menos ômega ao quadrado vezes x de novo. Ok? Então, beleza. Aí eu multiplico por m desse lado, eu tenho MA, e aqui eu vou ter a força da mola. E aí, de fato, nós já vimos que a solução, ou a equação que descreve esse movimento harmônico simples, tem a frequência angular no argumento lá do cosseno, a função cosseno e seno, e ela aparece naturalmente para fora. Com isso, na equação dinâmica, nós associamos esta frequência às características do sistema, ou seja, a propriedade da mola e a massa presa à mola. Ok? Agora, eu posso generalizar essa expressão e pendurar aqui uma fase. É que nem no movimento de translação, eu simplesmente coloco sei lá, o exemplo mais simples, né? X é igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado. Famosa equação essa que descreve um movimento com aceleração uniforme. Nós temos sempre esse x0 aí, que é uma espécie, uma origem do nosso sistema de coordenadas. Eu posso também, no caso aqui de um movimento circular ou harmônico simples, ter o que a gente chama de fase, que é simplesmente definir uma origem diferente aí. Agora, o que significa esta fase? Essa fase significa o seguinte: esse eixo aqui é o deslocamento máximo em módulo amplitude em função do ângulo. Esse ângulo θ é o quê? É a velocidade angular vezes o tempo, ok? Então, se eu tiver agora, como é que eu desenho essa expressão aqui? Se eu tiver que ômega-t é o θ, eu vou dizer θ igual a zero, este ponto aqui, ó. Qual que vai ser o meu valor para y? Bom, isso aqui é zero, ele vai ser a cosseno de φ. Se φ for diferente de 0, 2π, então esse valor vai ser menor do que a. De modo que
Se a fase fosse zero, fosse só A cosseno de ômega t, o máximo estaria aqui nesse valor de θ, θ igual a zero. Como eu tenho uma fase, esta mesma curva, que é uma cosseno bonitinho, com o mesmo período aqui, mesma frequência, só que ela está deslocada por essa fase. Neste diagrama de deslocamento angular, θ e movimento. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo. De novo, eu sei que aqui, este aqui é o deslocamento angular, eu vou chamar θ igual a zero, y igual a cosseno φ, que nem no slide anterior. Só que agora eu vou dizer que eu vou pegar um caso particular dessa fase. Essa diferença de fase é menos π ao quadrado, menos π sobre 2, perdão. Nesse caso, y vai ser igual a zero. Então, para θ igual a zero, com esta fase aqui, y igual a zero. Muito bem. Agora, se θ for igual a π sobre 2, ou seja, o ômega t foi um deslocamento angular π sobre 2, ou seja, eu vou estar olhando para cá. Qual que vai ser o valor de y? Ora, π sobre 2 menos π sobre 2 é zero, portanto, A cosseno de zero é igual... Ops, eu chamei de 1 aqui, perdão, é A, né, o cosseno que é. Né? Então, vai ser esse valor aqui. Então, esse deslocamento de fase de menos π sobre 2 empurrou essa curva de... E θ igual a π sobre 2. Mas que curva que é essa aqui que vocês estão vendo aqui? É lógico, vocês já sabem que cosseno de φ menos π sobre 2 é igual a seno de φ. E se esse φ, em vez de menos π sobre 2, for mais π sobre 2? De novo, se eu considerar um ponto θ igual a zero, A vai ser cosseno disso. Para φ igual a π sobre 2, y vai ser igual a zero. Só que, para o θ lá na frente, π sobre 2, voltando aqui o slide, eu vou ter que y vai ser igual a cosseno de φ. Né? Π sobre 2 mais π sobre 2, que é menos 1. Então, em vez desta curva assim, eu vou ter essa curva alçada. Ok? Muito bem. Agora eu vou ver uma outra análise de condições iniciais e um pequeno resumo do que nós vimos aqui. Aí para a lousa aqui. Muito bem. Eu tenho que x de t é igual a cosseno de ômega t mais φ. Qual que é a velocidade? É simplesmente a derivada da posição. Então, a derivada vai ser, cosseno vai ser menos, cai o argumento para fora, ômega A, seno de ômega t mais φ. E a aceleração vai ser igual a, deriva isso de novo, dá menos ômega ao quadrado, cai de novo para fora, o A volta a ser cosseno de ômega t mais φ. Agora, como eu determino a fase? Nos exemplos aqui que nós vimos nos slides, vocês viram que a mesma curva seno, se a fase era π sobre 2 ou menos π sobre 2, dava um deslocamento. A fase π sobre 2, significa que no instante em que a partícula está na posição de equilíbrio, o deslocamento é positivo. Enquanto que na fase quando a fase é π sobre 2, para aqui é menos π sobre 2, se for
π sobre 2, ela também pode estar na posição de equilíbrio, só que ela está descendo. Certo? Então, como é que eu determino no movimento, por exemplo, que eu estou olhando assim, ó, num determinado instante a posição é tal, a velocidade é outra e a aceleração é não sei quanto. Como é que eu determino qual é a fase? Porque eu preciso da fase para saber daqui a X segundos prever onde essa partícula vai estar. Esse é o exercício que a gente vai fazer aqui, determinar a fase. E o enunciado, ou a medida experimental do movimento, mostra que no instante x igual a 0, a posição é 0. E que o que acontece aqui é que a velocidade, nesse instante, ela é maior do que 0, ela é positiva. Ou seja, está em um determinado sentido que eu chamei de positivo. Muito bem, agora vamos ver qual que é a posição em x igual a 0. Não, t igual a 0. Então, x para t igual a 0 vai ser a cosseno de φ. Tá? E se isso aqui é igual a 0, que a minha condição inicial do problema dá, significa que φ ou é π sobre 2 ou menos π sobre 2. Correto? Bom, a velocidade em t igual a 0 é maior que 0. Bom, L igual, nós derivamos a função posição ômega a seno de φ. Bom, para isso ser positivo, a função é menos uma constante, uma coisa positiva, vezes a função seno, φ tem que ser menor que 0, porque o seno tem que ser negativo para contrabalançar aquele sinal negativo e dar o que eu estou dizendo que é uma velocidade positiva. Portanto, determinamos a fase. Φ igual a menos π sobre 2. Algo bastante comum. Né? Com uma condição nós determinamos valores possíveis e com a outra condição a gente determina qual dos valores possíveis de fato corresponde a essa situação. E o resumo aqui do que nós vimos é isto aqui. Solução geral x igual a cosseno de ômega t mais φ. A é a amplitude do movimento, tá? Ômega é a frequência angular e φ é a fase. Ok? Esta frequência angular para o sistema massa-mola depende das características do sistema, que é a constante de mola e a massa do objeto do bloco amarrado na mola por aí. A frequência não depende da amplitude. Isso aqui, olhando as expressões, é trivial, mas talvez no senso comum, se nós não matematizássemos a coisa, talvez não parecia tão natural assim. E esse movimento de oscilação ocorre em torno do ponto de equilíbrio, no qual se chama ponto de equilíbrio a resultante de forças é zero. De fato, no caso de uma massa-mola, a força é F igual a menos kx, onde x é o deslocamento, ponto de equilíbrio x é igual a zero, não há força resultante nesse sentido aí. Agora, quais são as soluções? Nós vimos que a equação... Vocês já viram equações diferenciais ou não?
curso de cálculo. Ah, tudo bem, mas então vocês vão aprender alguma coisinha. Qual que é a nossa equação diferencial? Isso aqui. E nós vimos que x igual a cosseno de ômega t é uma solução. Correto? Agora, se vocês testarem, vocês vão ver que a seno de ômega t também é a solução. Pô, derivada de seno, cosseno. Derivada segunda de seno, menos seno. Satisfaz a mesma expressão. Ou seja, se isto é solução e isto aqui é solução, a soma das duas também é solução. Tá? Isso aqui é um dos grandes resultados de... Eu vou colocar só, evidentemente, amplitudes diferentes, só para não confundir. Isso aí também vai ser a solução da nossa equação diferencial. Ops, apagador. Agora vamos trabalhar com isso aí. E aí, ó, se nós fizermos a derivada primeira disso aí, nós vamos ter daquela solução geral, vamos ter ômega b cosseno de ômega t menos ômega c seno de ômega t. E a derivada segunda vai ser igual a menos ômega ao quadrado b, de novo, seno de ômega t, menos ômega ao quadrado c, cosseno de ômega t. Isso aqui, meu, é igual a menos ômega ao quadrado vezes b seno, mais c cosseno, não vou escrever o argumento, que é exatamente a solução. Ok? A solução mais geral é a soma de duas funções, de duas outras soluções. Mas vejam que nós não temos aqui... Se a gente pega uma massa mola, estica e temos a amplitude desse movimento, nós temos que determinar essas duas amplitudes B e C aqui, correto? E como é que a gente determina isso na solução mais geral? Com um resultado importante. Deixa eu ir para essa lousa aqui. Que esta solução geral soma de duas soluções mais particulares se reduzem a isso aqui, ó. Quando eu pego uma solução cosseno ou seno e permito que exista uma fase, eu reproduzo essa solução geral, que é uma solução tipo cosseno com uma amplitude e uma tipo seno com outra amplitude. Ok? Muito bem. Vamos demonstrar isso. Então, x igual a cosseno de ômega t mais φ pode ser escrito da seguinte forma. Isto aqui é um cosseno de a mais b. Cosseno de a mais b é igual a... Vamos lá, vamos ver quem lembra isso. Eu não sei decor isso, nunca soube, foi sempre um trauma para mim. Porque aí eu tinha que deduzir o negócio, perder maior tempo. É cosseno vezes cosseno menos seno vezes seno. Muito bem. Ok? Bom, isso aqui simplesmente eu posso reescrever da seguinte forma. C cosseno de ômega t mais B seno de ômega t. Só que aqui C é igual a cosseno da fase e B é igual a menos A seno da fase.
Então, a expressão x igual a uma amplitude cosseno de ômega-t mais, mais uma outra amplitude vezes seno de ômega-t significa exatamente isso, essa solução geral com uma fase. Porque estas duas soluções, cuja soma também é uma solução, as amplitudes relativas vão ser dadas pela fase. Por exemplo, se a fase for zero, a solução é A cosseno de ômega-t. E B vai ser zero também. Correto? Se a fase for π sobre 2, bom, então, esse C é diferente, eu tenho lá B é igual a A, amplitude geral, vezes seno de ômega-t. E se eu tenho uma fase intermediária, eu posso descrever isso como uma soma de seno-cosseno com amplitudes diferentes. Tá? Maravilha. Então, vamos aplicar isso a um problema. Esse problema é bonitinho, eu poderia ter trazido aqui, mas que nós já fizemos na aula de fluidos, onde tinha aquela caixinha que colocava em equilíbrio, dava um peteleco nela, ela ficava vibrando, que é o oscilador de Arquimedes. Então eu tenho aqui um objeto em equilíbrio, dentro de um líquido, ele flutua um pouco, tá? Ele tem uma densidade um pouco menor que da água, então ele está, mas ele é estável. Aí eu afundo. Quando eu afundo esse objeto, ele vai deslocar mais água, vai aumentar a força de empuxo, a força-peso continua a mesma, então a força de empuxo para cima é maior do que a força-peso, tendendo a fazer com que ele suba. Ao subir, ele vai chegar a uma posição, depois que ele tem uma velocidade finita, vai passar a posição de equilíbrio, ele vai ficar mais para fora da água do que na posição de equilíbrio. O que acontece daí? A força-peso é maior do que o empuxo, porque ele está deslocando menos água. Então tem uma resultante de força para baixo. Sobe, desce, sobe, desce. Isso é um oscilador que nem nós vimos aí. Resta calcular a frequência disso aí. Ok? E aí então, vamos pensar num paralelepípedo oscilador. Só por causa do fato que o volume de um paralelepípedo eu posso ver uma altura vezes a base A, é mais fácil de descrever. A força de empuxo no equilíbrio vai ser igual a densidade da água, G, vezes o volume submerso. Como a área é constante ao longo do paralelepípedo, é uma medida direta desse H aqui. Agora, se eu afundo esse objeto ou se eu levanto esse objeto, o empuxo vai variar. De que forma? Esta é a força de empuxo, que pode variar com o tempo, se ele ficar oscilando, no caso, e que vai ser simplesmente isso aqui, ó. A densidade da água G vezes a área e vezes essa diferença de profundidade aí. Por exemplo, o meu zero aqui é a superfície da água. Se eu afundar mais o objeto, significa que eu estou fazendo deslocamento no sentido do eixo y negativo. Menos com menos dá mais, é H mais uma grande quantidade, o empuxo é maior. Se eu suspendê-lo, vai ter um deslocamento y positivo. Então, H menos uma coisa, essa quantidade diminui, o empuxo diminui. Correto? E agora a solução do problema. A força de empuxo, então, é essa expressão que nós discutimos no slide passado. A somatória das forças é a força-peso para baixo, o empuxo para cima, e isto é igual a MA. Que é a massa do objeto vezes a derivada de segunda posição. E eu posso escrever isso, né, colocando que, simplificando a notação com os dois pontinhos para a derivada segunda, que é essa expressão aqui? Veja só, a força-peso equilibra o empuxo na posição de equilíbrio. Então isso aqui, essa soma disso é zero, então só sobra isso aqui. Então a minha equação aqui é simplesmente isso aqui. Olha só que bonito, de novo fica algo, uma força proporcional
ao deslocamento y, com sinal menos na frente, é uma força restauradora, que é uma força de mola. E eu posso agora dividir isso aqui por m, tá? E isto aqui eu associo, é a mesma estrutura de equação, eu associo isso com a frequência de oscilação ao quadrado. E essa frequência, então, é a raiz quadrada dessa grandeza. Tá? Então, quanto maior for a massa do objeto, menor vai ser essa frequência. Quanto maior for a densidade, maior vai ser essa frequência. E isso dava para ver numa época em que a vida não era tão politicamente correta, ou seja, quando eu era adolescente, nós tínhamos acesso facilmente a mercúrio, para brincar com mercúrio. Tinha kits assim, brinquedos, que você ficava brincando com mercúrio. É um negócio muito bonito, mas parece que é meio perigoso. Hoje em dia é proibido. E mercúrio tem uma densidade enorme, mais de 3 vezes a densidade da água. Então, se tinha uma superfície de mercúrio, você jogava lá uma bolinha, uma baita de uma frequência, né? Enquanto que se você jogasse um objeto, uma bola, sobre a água, bom, tem toda a viscosidade que ele mencionou, que então essas oscilações são amortecidas, mas quando você observava alguma coisa, a frequência era muito menor.